A gente entrando aqui ainda. Bom, começamos a gravação aqui agora. Mais uma vez, vou me apresentar. Eu sou o professor Henrique Maia Veloso, sou professor da área de gestão. É, Tivemos alguns encontros com alguns alunos aí, passados, falamos um pouquinho sobre Teams, Canvas, SGA. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão ágil de projetos. Como vocês todos sabem, o curso ele possui uma metodologia baseada em projetos, tá? E uma das características que a gente, quando elaborou a proposta, né, dos cursos virtuais, foi pensando que nós, inclusive, analisamos os documentos do Fórum Mundial que explicavam qual que é o perfil do trabalho futuro, o que se espera das pessoas. E uma das características muito interessantes é que as pessoas trabalhem por projetos e essencialmente, saibam trabalhar em equipe e o uso da tecnologia. Então, nós vimos uma oportunidade muito legal. Pensa bem que vocês podem conhecer pessoas de diferentes regiões, trabalhar junto num projeto, né, e mesmo à distância conseguir construir um produto. É lógico que muitos aqui podem ter uma experiência já profissional, já tiveram oportunidade, mas muitos não, muitos estão chegando agora, estão começando a vida de repente, entrando no mercado de trabalho, e trabalho em equipe é um desafio. Lidar com tal de pessoa não é fácil, tá? Tanto é que para casar você precisa de um contrato firmado em cartório, né? Para ter um casamento longo e duradouro, tem que estar lá registrado em cartório para garantir, porque não é fácil tal de lidar com o ser humano, né? Mesmo uma pessoa que você ama ainda tem, né, umas divergências de vez em quando, mas faz parte. Lidar com pessoas não é fácil, esse é o desafio, e talvez saber lidar com pessoas seja o grande elemento competitivo das empresas, que as empresas precisam interagir, conversar, negociar. Então, colocar vocês na situação de projetos é algo desejado. Não, gostaria de fazer sozinho, mas não é isso. A proposta do curso é essa, né? Desenvolver competência. E tem competência que a gente só desenvolve fazendo. Se você quer aprender a falar em público, é falando em público que você desenvolve essa habilidade. É negociando, é conversando, quer dizer, só a parte teórica é importante. Eu vou dar aqui um conceito teórico, mas você vão ter que aplicar na prática. E ao conviver com os colegas, ao interagir, isso tende a facilitar o aprendizado de vocês, tá? Então eu vou dar uma metodologia, explicar um pouquinho sobre ela, explicar qual é a lógica e como é que eu, na minha vida, usei muito, até nas minhas consultorias, o modelo de gestão ágil e os resultados que ele pode propiciar. Lógico, a gestão ágil é uma ferramenta, ela serve para certos contextos. A gente entende para uma gestão de um projeto que dura 6 meses que ela se adequa muito, porque é muito dinâmico. Em 6 meses você tem que desenvolver e entregar um produto. E vou mostrar que é um tipo de metodologia muito comum na área de tecnologia, porque há um dinamismo muito grande no contexto, né, de tecnologia e as empresas da área tecnológica precisam desenvolver projetos muito rápidos. Mas ele serve para muitas coisas. E ele tem muitos benefícios de uma forma geral, tá? Eu vou fazer uma explicação geral, mas a gente vai interagindo, eu abro para as dúvidas, questionamentos de vocês, para a gente poder fazer um bate-papo, tá? Gosto muito dessa frase aqui, né? Se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as 4 primeiras horas afiando o meu machado. O que é isso? É você se preparar para uma ação. Então, vocês vão trabalhar em projeto, a primeira coisa é preparar a equipe, tá? Uma coisa que eu falo, quando a gente lida com a metodologia, e principalmente quem a gente fala muito de liderança, de trabalho em equipe, quando a gente está numa posição de liderança, o líder tem duas grandes preocupações. Ele tem a preocupação com o resultado, tá? Então ele precisa essencialmente entregar. Se ele não entrega resultado, aquele líder uma hora cai. Ele pode ser muito bonzinho, todo mundo gostar dele, mas se ele não entrega resultado, não adianta. Então ele tem que entregar resultado. E ele tem que desenvolver a equipe. É papel de todo líder ter uma boa equipe. E ele tem essa obrigação de fazer com que a sua equipe, ao final de um ciclo produtivo, esteja melhor, para que no próximo ciclo produtivo ela seja mais eficiente ainda.
tá? Então, nós temos que preparar a equipe, organizar a equipe. A primeira dica que eu dou para vocês nesse processo todo, tá? Quando vocês se reunirem, definirem as equipes e definirem a liderança, vocês se reúnam para definir as regras de atuação de vocês. Como é que vocês vão estabelecer a convivência de vocês? Como é que vai ser a comunicação? Um dos problemas muito grandes em processo de trabalho em equipe é comunicação. De repente, o líder coloca, gente, como é que está o trabalho? E ninguém responde. E aí o líder acha que ninguém está fazendo nada. E, na verdade, o indivíduo só esqueceu de responder. Então, se o líder estabelece no começo aquilo que nós chamamos contrato de... Aprendam isso. Você vai trabalhar com qualquer funcionário na tua vida. Você vai olhar para ele, sentar com ele e estabelecer um contrato de expectativa. Se ele é um vendedor seu, você vai falar assim, eu tenho expectativa de que você venda dessa forma. Se ele é um funcionário qualquer, a gente tem que construir um contrato de expectativa. É deixar claras as regras do jogo. Como é que eu posso cobrar de um funcionário um desempenho se eu não delimitei isso para ele? Imagina que você contrata uma pessoa para te auxiliar na sua casa, para de repente fazer um trabalho de limpeza ou um trabalho de consertar, e você não fala para aquela pessoa o que você espera. Você só fala assim, ó, faz o trabalho aí. Se você fala, faz o trabalho aí, quando ele entregar qualquer coisa, ela não está errada. Porque você não estabeleceu o contrato de expectativas. E você tem que fazer isso com seus colegas de trabalho, se você for o líder, e os colegas de trabalho também têm que falar com o líder o que esperam. Então, um início tem que ser uma conversa estabelecendo essas regras entre vocês. Como é que serão os encontros? Quantas vezes por semana vocês vão conversar? Como é que será essa interação e tudo mais? É fundamental que vocês estabeleçam, porque se chegar no meio do caminho alguém descumprir uma regra, aí você pode falar, mas não era isso que nós combinamos. Se eu peço que todo mundo me responda e alguém não me respondeu, eu vou falar, opa, não era isso que nós combinamos. E aí cobrar do colega que não fez fica mais fácil. Até pedir para ele, olha, você não cumpriu o seu prazo, vou comunicar ao professor para que de alguma forma essa etapa você não entregou, então não vai. Então, se vocês não deixarem claras as regras, como vocês querem que as condutas aconteçam, vai dar muito conflito. Então, esse primeiro momento é um momento de preparação das equipes, de vocês se organizarem, de vocês conhecerem um projeto, estabelecerem uma metodologia de trabalho. Como vocês vão trabalhar? E a gestão ágil é uma dessas metodologias. Quer dizer, vocês vão seguir essa? Não necessariamente. Aqui eu estou dando só uma opção para vocês, né? Não, essa aqui parece que é legal. Vamos seguir por esse caminho? Beleza, né? É vocês que definem esse sentido. Então, se preparar significa tornar depois o processo mais eficiente. Fazer o planejamento, né? Discutir, distribuir as tarefas, organizar as pessoas, o líder coordenar os indivíduos. Isso tudo é gestão. Vocês estão fazendo gestão de pessoas, tá ok? Então é importante pensar nesses aspectos. Então, afiando o machado, preparar a equipe para o bom desempenho. Conhecer as ferramentas, nós fizemos isso no último encontro. Conhecemos o Teams, conhecemos o Canvas, o SGA, né? E outras ferramentas que vocês vão conhecer nos microfundamentos. Não adianta querer que que o colega faça uma tarefa se ele não conhece bem aquela tarefa. Então, os microfundamentos vão instrumentalizá-los vocês nessas tarefas. Conhecer o projeto como um todo. Opa, vou desligar aqui o som de alguns que está fazendo barulho aí. Então, conhecer o projeto. Ah, professor, nós estamos na etapa 1. Mas é importante que você dê uma passada no projeto inteiro e conheça o projeto inteiro. Gente, eu vou montar um carro. Eu não quero saber o formato do carro, como é que vai ficar, todas as peças. E se eu começar a montar do jeito e montar errado? De repente, o aluno começa a fazer uma coisa que vai ser pedida lá na frente. Não, isso aqui não é aqui, não é lá na frente. Então, vocês têm que conhecer o projeto inteiro. Dar uma passada em todas as páginas. Enxergar cada etapa que vai ser feito. Um olhar não aprofundado. Nós chamamos isso de scanning. Dar uma olhada rápida. Enxergar mais ou menos as etapas. Entender o todo. O líder, principalmente, tem que fazer isso. O líder tem que ser aquele que domina o projeto. Ele entende de tudo, porque ele será a referência da equipe.
tá? Então, estabelecer essa metodologia de trabalho e organizar e coordenar a equipe, né? Distribuir as tarefas, organizar de alguma forma os prazos e tudo mais. Isso tudo faz parte da preocupação de vocês. Agora, falando de gestão ágil especificamente, né? A primeira coisa é o que é esse modelo que nós vamos usar? Nós vamos usar um modelo chamado Scrum. Tem várias metodologias ágeis. O Scrum é uma delas, tá ok? É apenas uma delas. E por que a gente chama de ágil? Antigamente, as grandes empresas faziam planejamento. E a gente fazia planejamento, que é o planejamento estratégico. Às vezes você fazia um planejamento para 5 anos. Tem empresa que fazia planejamento para 10 anos. Eu pergunto para vocês, no atual contexto, dá para saber o que vai acontecer no mundo nos próximos 10 anos? Será que eu consigo prever tudo, para deixar tudo planejadinho para os próximos 10 anos? O mundo hoje está muito mais dinâmico. Os ciclos de planejamento têm cada vez mais ficado curtos. E a gente consegue prever menos o futuro. Esse dinamismo nos requer métodos que sejam... Imagina eu fazer um planejamento com vocês para o ano inteiro, faço o planejamento, distribuo as tarefas e aí deixa rolar. No final do ano eu vou ver o resultado. Até o final do ano todo o contexto mudou. Então, hoje a gente quer um modelo de gestão em que a gente defina as coisas por um período mais curto de tempo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai enfrentar na semana que vem, no mês que vem. Tá? Pode ser que alguma empresa ainda tenha planejamento um pouco mais longo, mas a tendência hoje é da gente diminuir o ciclo do processo produtivo em termos de tempo. Eu posso até fazer uma expectativa futura, mas, em geral, eu tenho que trabalhar com um espectro mais curto de tempo. E aí surge o Scrum. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas no fundo aí tem uma figura de um jogo de rugby. E o Scrum é um momento do jogo de rugby. Olha que interessante, durante o jogo de rugby, né, acontece um momento que os jogadores vão discutir a próxima jogada. O que eles vão fazer? Eles analisam o cenário atual do jogo e planejam a próxima jogada. Não adianta eu prever o jogo inteiro. Eu não sei o que vai acontecer no jogo. Como é que o outro adversário está indo? Como é que ele está atuando? O que aconteceu nas últimas jogadas? Então, eu planejo a próxima jogada. Né? Eu avalio o que aconteceu e planejo a próxima jogada. Então, isso inspirou alguns autores, depois eu vou mostrar o livro, né? E a ideia do método Scrum é esse, de você pensar num espectro mais curto das próximas jogadas, enxergando o que está acontecendo, tá? Então, eu vou mostrar um case, é um case real, ele é discutido, inclusive, no livro, né, de Scrum, depois eu posso passar a referência para vocês, e vai falar uma coisa interessante. Lá nos anos 2000, o FBI ele solicitou essa empresa Sentinel para construir um software, justamente naquele período crítico que estava, né, pós-ataque do 11 de setembro, para ajudar no processo de organização das informações, né, de gerenciar melhor as informações, né, de trabalhar melhor um software nesse sentido. Então, eles pediram para essa empresa, gastaram 451 milhões de dólares e a empresa levou 6 anos para entregar o software. Depois de 6 anos, sabe o que aconteceu? O software já estava desatualizado. Aquilo que ele foi construído, o mundo já mudou completamente. Né? Se vocês analisarem o ciclo evolutivo da internet, da inteligência artificial, das informações, ele está muito mais curto. Então, 6 anos é muito tempo. Imagina que você tem uma grande ideia. Uma ideia que vai revolucionar o mercado. Aí você gasta 6 anos para elaborar um produto para essa ideia. Em 6 anos, alguém já lançou na tua frente. Se você demorar muito para agir, o mercado vai na tua frente. Não podemos esperar tanto. Por isso que surge hoje o conceito de MVP. É o mínimo produto viável. Então, se de repente eu
tem uma ideia de um produto, um software, por exemplo, o que eu faço nesse software? Eu lanço aquilo que é o elemento mais básico dele. Lanço a ideia inicial, sem estar pronta. E depois eu vou fazer o quê? Atualizações nesse software. Vocês muitas vezes compraram softwares assim, né? De repente você compra um software e depois ele vai sendo atualizado. Porque a gente vai sentindo a necessidade do cliente e vai adaptando. Mas você lança a ideia primeiro. Você marca espaço no mercado. E depois você garante. Quer dizer, eu não vou esperar o avião estar pronto para voar, não. Eu vou voar com ele com as janelas soltas, vou voar. E é assim que tem que ser rápido. Então, às vezes, eu trabalho com um produto e eu preciso ser mais ágil. Essa é que é a ideia, né, do MVP, de ter o mínimo produto viável. Ok? Aí, de repente, como não deu muito certo, eles mudaram a metodologia de trabalho e contrataram a mesma empresa e trabalharam essa ideia. Ó, você vai fazer um protótipo rápido, tá? E vai botar esse protótipo para funcionar. E a gente vai usando. E na medida que a gente precisar das coisas, você vai fazendo os ajustes. Então, em um ano foi feito então um novo protótipo, já começou a funcionar. Em vez de gastar 451 milhões de dólares, que não serviu para nada, 30 milhões já estava funcionando. E a partir daí ele foi sendo aperfeiçoado. Quer dizer, ele se tornou muito mais efetivo, eficiente nesse processo como um todo. Ok? Então, nós vamos falar, então, como é que é a lógica do Scrum. A primeira coisa é entender que o Scrum ele tem alguns atores, papéis que são definidos. A primeira deles é a direção, ou o PO, o Product Owner. São os donos do projeto. É quem toma a decisão, é aquele que fala o que é necessário, aquilo que se precisa. Aquele que efetivamente vai falar assim, ó, gente, esse projeto é meu, nós vamos de alguma forma tocar desse jeito, o cliente quer dessa forma, ok? É o Product Owner. Então, é aquele que manda no processo. Tá? Então, ele tem que ter o contato com o cliente, ele tem que enxergar o processo como um todo. Eu tenho equipe de desenvolvimento, né, a mão de obra, no Development Team, né, que é a equipe que vai executar. E eu tenho o mestre Scrum, ou Scrum Master, é o gerente do Scrum. É aquele que acompanha, de alguma forma, a execução das tarefas. Então, eu tenho esses três atores aqui, ok? Então, vamos entender aqui, ó. Ele fala umas palavrinhas aqui interessantes. Olha, atualização da equipe, preparar a equipe para o próximo sprint. Sprint é um ciclo de ação. Vou explicar agora mesmo para vocês esse ciclo de ação com as etapas de um processo. Então, como é que começa? Tudo começa com aquilo que nós chamamos de backlog. O backlog é uma lista geral com tudo que precisa ser feito nesse projeto, com todas as ações. Então, imagina que você vai desenvolver um software, um aplicativo que vai ajudar as pessoas em relação aos exercícios físicos, atividades físicas, alimentação e tudo mais. Então, você vai colocar todas as funcionalidades que você pensou para aquele projeto. Você vai construir um arquivo com tudo que tem que ser executado. Vocês têm isso no projeto, tudo que vai ser executado. Inclusive, tem aquilo que já é prioridade. Mas vocês têm que entender tudo aquilo que vai ser executado. Tá? Então, o backlog é uma espécie de lista geral com todas as necessidades. Depois, você vai ter um primeiro Scrum. O que é Scrum? É um encontro, é uma reunião do time. Tá? Dentro daquele backlog, eu vou escolher quais tarefas serão executadas num primeiro momento. O que é prioridade? Primeiro nós temos que fazer a estrutura básica do software, né? Definir mais ou menos o modelão dele. Então, o primeiro momento é isso. E aí, olha que interessante. Antes de eu abrir aqui para as dúvidas, né? Antes, né? O que você faz nesse momento? Primeiro, você vai definir um sprint curto. 1 semana, 2 semanas no máximo. Daqui um mês a gente se encontra. Não! É para a próxima semana. É para o próximo, daqui a 15 dias.
Pode ser para um mês? Pode, mas quanto mais se aumenta o tempo, pior é. Por quê? Se eu dou o prazo para uma pessoa fazer uma tarefa em uma semana, uma tarefa curta, ele não vai ter muito tempo para enrolar. Ele vai deixar para os últimos dias, porque assim é o ser humano. Tá ok? Então ele vai fazer, enrola o primeiro dia, segundo dia, depois o negócio começa a apertar e o Scrum Master vai ficar em cima dele e ele vai ter que entregar em uma semana de qualquer jeito. Se ele não entregar, em uma semana eu já sei que tem um atraso. Agora, olha só. Se eu coloco um sprint de um mês, a primeira semana ele não faz nada. A segunda semana ele não vai fazer nada. Ele vai enrolar. A terceira semana ele vai enrolar. Na quarta ele vai fazer desesperado. E vai fazer de qualquer jeito. Tá? Lógico, não podemos generalizar, mas é uma tendência da gente encontrar esse tipo de comportamento. Eu posso até ter alguns que façam, mas um que faça isso já atrasa todo o projeto. Então eu diminuo o tempo de sprint, que é o tempo de execução de um conjunto de tarefas. E eu transformo essas tarefas. Outra dica muito importante, presta atenção, essa parte é fundamental. Toda vez que eu pedir uma tarefa, eu tenho que ser claro naquilo que eu quero e transformar tudo num determinado produto a ser entregue. Vou dar um exemplo nesse sentido. Eu posso chegar para o Wallace, Wallace, eu quero que você investigue aquela empresa, né, do projeto. Você vai investigar nas redes sociais, vai buscar as informações. O que o Wallace vai fazer? Ele vai chegar na casa dele, vai lá, entra nas redes sociais, olha tudo, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois ele chega, eu fiz, eu investiguei. Bom, mas e daí? Não. Em vez de pedir isso para ele, Wallace, eu preciso de um relatório por escrito, 3 páginas, com todas as informações que você coletou dessa empresa, apontando tudo que você identificou de problema e de questões associadas aos clientes dessa empresa. Aí eu estou falando para ele o produto que eu quero e não só a ação. O que eu espero de resultado? A gente erra às vezes por não deixar claro aquilo que a gente quer. Então, quando eu delimito claramente, olha, você vai entregar esta parte do software pronta, essa parte do produto pronto, essa parte do relatório pronto, aí não tem como, ó, são 3 páginas escritas. Acabou, está definido. No final você vai cobrar o quê? 3 páginas escritas. Eu sou professor que orienta trabalho de conclusão de curso, que é um relatório que o aluno faz do curso dele. E eu uso essa metodologia, muito legal. O que eu faço? Eu primeiro sento com o aluno e escrevo todas as partes do relatório. Ó, nós vamos fazer uma pesquisa de mercado sobre a tendência de consumo de energéticos no país. Então, você vai falar uma introdução sobre alimentação, você vai escrever sobre isso, isso, isso. Eu vou colocando em tópicos, tudo em tópicos. É um baita de um backlog. Quer dizer, a primeiro encontro com o aluno, eu gasto um tempão, as minhas 4 horas de afiar machado com ele lá, para definir tudo que vai ser feito nesse relatório. Deixo tudo. Aí eu vou sentar com ele na primeira semana. Olha, tá vendo esse listão aqui que você tem que fazer? Tudo que você tem que fazer? Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Você vai me entregar este ponto aqui semana que vem. Um dia antes do nosso encontro, você vai me entregar para eu ler e aí qualquer coisa eu te trago as respostas. Então eu entreguei para ele em uma semana encontro com ele. Você acha que ele vai me enrolar? Ele me enrola na primeira semana, na segunda não. Na segunda semana, se ele não entregar, você não vai terminar seu trabalho. Agora, se eu falar para ele assim, olha, daqui um mês você vem com esse trabalho pronto, com esse capítulo aqui, ele não vai enxergar com isso pronto. E vai deixar, nossa, professor, aconteceu isso, não sei o que, fui atropelado e de repente, e o diabo não vai aparecer. Se eu coloco uma tarefa clara, objetiva para ele, delimitada, e falei, me entrega, vai ser show de bola, pode confiar que funciona. Porque todos os meus alunos que passaram por esse modelo entregaram e executaram dentro do prazo. E aqueles que não entregaram no começo já desistiram. Opa, não vai dar, não vai dar. Se você não seguir esse ritmo, não vai dar. Então a gente começa a entender quem que está disposto a trabalhar e quem não está. Então ele deixa muito claro isso, tá?
Aí você, então, distribui essas tarefas bem claras, objetivas e tudo mais. E antes de partir, tinha alguém com a mão levantada, era o Wellington. O Wellington, pelo jeito, abandonou a dúvida dele, ou ela foi sanada, e a gente continua aqui. Qualquer coisa, depois levantem a mão, tá? Aí, então, eu fiz o Scrum, passei as tarefas. Olha, vamos, essas são as tarefas aqui. Aí o Wallace, assim, ó, eu vou fazer essa parte aqui, beleza? Beleza, a gente combina, né? A gente pode combinar. Não precisa ser você vai fazer isso. Não, a equipe se reúne, o líder tem que fazer também, todos têm que fazer. Ah, eu acho que eu vou fazer essa parte aqui, que eu tenho essa capacidade nisso aqui, essa informação eu tenho, beleza. Aí a Ana Luísa faz isso, a Larissa faz isso, vocês combinam, e para entregar semana que vem. Aí semana que vem, né? Esse processo se chama sprint, tá? Primeiro eu tenho o plano de ação do sprint, com as listas de ações, com cada um com responsável. Quais são os objetivos? Então, o sprint backlog é aquilo que vai ser executado nessa semana ou em 15 dias, tá? Eu prefiro, quanto mais dinâmico quer ver uma coisa? Se você colocar como objetivo na sua vida escrever um livro, tá? Se todo dia você escrever uma página, no final do ano você tem 365 páginas. Tá? As grandes tarefas são executadas com um passo de cada vez. Pequenas tarefas todos os dias. Para qualquer. Se você tem um objetivo financeiro, não adianta falar assim, vou ganhar 1 milhão em uma semana. Não vai. Mas se você colocar um objetivo financeiro realizável, objetivo, prático, e fizer todos os dias, você está mais próximo de atingir o que você quer do que se você ficar sonhando muito grande. Nossa, quero aprender inglês. Então, meu amigo, separe 20 minutos todo dia. Todo dia. Todo dia você vai colocar aquilo como tarefa e executar. No final de semana você já tem, né, uma certa experiência já. Então, você constrói isso com rotina, né? Um hábito. O interessante, lembra que eu falei que a gente tem que desenvolver a equipe? Depois de um certo tempo, a equipe ganha um ritmo, uma sequência de ação que fica automático. E ninguém sofre. Por que uma equipe sofre? Porque um faz e os outros não. Isso faz uma equipe sofrer, tá? E o que é legal? Porque o Wallace vai falar assim, eu vou fazer isso. A Ana Luísa, eu vou fazer isso. Gente, ele se comprometeu no dedo, na frente dos colegas. Ninguém vai falar assim, nossa, quem é que tinha que fazer isso? Não, ele sabe que vai ser cobrado disso. Então fica claro, fica uma gestão à vista de todo mundo quem tem que fazer o quê. E no próximo momento nós temos, né, o sprint, que é a execução, em que o Scrum Master ele vai entrar em contato sempre, ele vai entrar em contato sempre com a equipe como um todo e perguntar, olha, o que está acontecendo? Ah, você já fez essa parte hoje? Está com dificuldade? Pode ser uma mensagem do WhatsApp. Pode ser 1 minuto que você pergunta, não precisa ser nada muito demorado. Então, o sprint é aquele momento que tem o acompanhamento do Scrum Master, com feedback diário e acompanhando. Tá com algum problema? Avisa, para não chegar no último dia e falar que não entregou, tá? E por fim, você faz um novo Scrum, uma nova reunião da equipe de novo. Para quê? Como é que eu gosto de fazer essa reunião? Olha, Wallace, você ficou de entregar isso aqui. Eu vi o seu relatório, mas ficou faltando essa parte. O que aconteceu? O que nós podemos fazer para resolver isso? Ah, beleza. Você vai dar conta de fazer? Ótimo. Então você vai fazer isso mais a tarefa da outra semana. E já estabelece, cria uma solução ou cria uma alternativa para o problema. Quer dizer, como o ciclo de planejamento está curto, qualquer grande problema você já começa a buscar rota alternativa rápido, para não atrasar, para não falar não dei conta, não deu. Opa, você já está de alguma forma. Tecnicamente, a ideia do contato com o professor de vocês é essa. Dele semanalmente ir acompanhando e vendo como é que está o andamento com a equipe. O que vocês estão fazendo? Qual foi o problema? Está tudo ok? Beleza, vamos seguir. Você sabe o que tem que fazer? Então vamos fazer. Tá? Não é ficar obrigando o aluno a só reunir, não. A ideia essencialmente é acompanhar o projeto e buscar soluções rápidas para mudar e buscar alternativas. Ok? Por enquanto, tudo ok? Alguma dúvida? Não? Beleza, ótimo.
Esse é o livro do Scrum, né? A arte de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. Então, depois, quem quiser de alguma forma pesquisar, eu acho que é interessante para fazer. Agora eu vou falar uma coisa, né? O que eu usar, como é que eu usei na prática muito o Scrum? Eu tinha uma empresa de consultoria que, inclusive, olha que legal, a minha empresa de consultoria, a gente fazia atendimento no país inteiro à distância. Tá? Nós fazíamos esse processo de acompanhamento e eu fiz muito acompanhamento, principalmente durante a pandemia, muita gente, né, perdida, como fazer na pandemia, como lidar com a situação. E aí, uma área que eu atuei muito, aí vai a dica para vocês, a área da saúde. Às vezes os profissionais da saúde são muito bons no seu conhecimento técnico e péssimos gestores. O cara é dentista, ele sabe olhar dente, não entende nada de marketing, nada de recursos humanos, nada de processo, nada de contexto econômico, nada de contabilidade, nada. Ele não sabe nada. Ele só abre o consultório, recebe as pessoas, põe para dentro. Às vezes você pega umas coisas absurdas, assim, o cara tem no cheque, falando para você, o cara no cheque especial, pagando um absurdo de juros no cheque especial, e você olha lá o estoque dele de matéria-prima, de coisa para dentista é caríssimo, por exemplo, né? Ele tem um estoque lá com 50, 60 mil reais e pagando cheque especial, né, no banco, com estoque parado, com um equipamento que fica lá, né, uma matéria-prima que fica lá, às vezes 1 ano, 2 anos parado. Olha a falta de gestão. Ele não precisava ter aquilo tudo lá, ia de repente, falta. E o que eu fazia com eles? Olha, eu reunia com eles 30 minutos toda semana. É um encontro rápido. Sentávamos da seguinte forma: toda semana eu colocava um objetivo, chamava a equipe inteira dele, ele, a sócia dele, ou sócios, né? Os outros funcionários, as assistentes, e a gente definia um objetivo de marketing, um objetivo de melhoria de processo, um objetivo de gestão de pessoas, um objetivo, né, de qualquer outra coisa lá. Quer dizer, financeiro, por exemplo. Aí, qual que é o objetivo de recursos humanos? Fazer um treinamento sobre redes sociais. Beleza. Quem vai fazer? Tal pessoa. Então, ela vai se capacitar e vai dar um treinamento sobre como lidar na rede social. Beleza, ótimo. Agora, na parte de processo, nós vamos melhorar o atendimento ao cliente. Quer dizer, toda semana, aquela equipe começava a entender o que é um problema gerencial. Na sexta-feira, a gente se reunia para pensar a semana seguinte. E todas as semanas, todos tinham pequenos objetivos. Agora, imagina, se toda semana eu melhorar a empresa um pouquinho, em longo prazo, eu consigo uma melhoria muito grande. Aquela ideia de todo dia você fazer um pouquinho e construir na empresa. Então, eu tinha ciclos de gestão ágil de projeto. E quando acontecia um problema, opa, já estou sabendo. Não demorava muito tempo. E o meu objetivo como consultor, às vezes as pessoas acham que o objetivo do consultor é ficar lá para a vida inteira. Não, é criar independência. E nessa metodologia, eu criava dentro da cabeça do profissional de saúde o que é ser um gestor. É alguém que para pensar os problemas que não são os problemas de quem está abrindo a boca, do dentista. É de pensar assim, puxa, marketing, finanças, recursos humanos, produção, operações, contexto competitivo, contabilidade. Então, vocês também têm que colocar na cabeça de vocês essa mentalidade de trabalhar em equipe e de ter uma lógica, né? Vocês construírem essa competência de vocês, tá? O momento aqui é para isso, para que vocês entendam. Se eu não construir essa metodologia, se eu não estou desenvolvendo as minhas capacidades gerenciais, as minhas capacidades de gestão de pessoas, de equipe, que são necessárias no mercado de trabalho hoje. Tá? É uma coisa que vocês precisam desenvolver. Né? Não é fácil ser líder, por exemplo, mas as empresas estão precisando de líderes. Escutem o que eu estou falando. As empresas podem até contratar pelo currículo, mas elas demitem pela atitude. Elas contratam pessoas com bons currículos. Vocês vão sair com bons currículos. Mas se vocês não tiverem atitude, vocês não vão ficar no mercado. Então tem que pensar diferente, tem que arriscar, tem que fazer diferente, tem que. E como é que a gente constrói atitude? É hábito. Né? É só quando você acorda todo dia cedo, você constrói o hábito.
Quando você todo dia pensa nos seus problemas e resolve, você constrói hábito. Então, esse hábito vocês precisam construir de trabalhar em equipe. Não é fácil, não é legal muitas vezes. Às vezes é mais fácil fazer sozinho. Eu sei disso. Mas isso não vai construir o que a gente precisa. E a gente precisa de gente que saiba trabalhar em equipe em gestão ágil de projetos, né? Qual que é o resultado esperado de uma gestão ágil? Avanços contínuos, nós chamamos avanços incrementais, toda semana uma melhoria, toda semana aperfeiçoamento, toda semana uma entrega. Otimização do tempo, aprendam comigo, ó. Uma dica importantíssima. Reunião é custo. Reunião é custo. Não achem diferente disso. É custo. Cada minuto, primeira dica de reunião. Só participa da reunião quem tem a ver com ela. Se a pessoa não tem nada a ver com a reunião, ela não tem que participar. Você está tomando o tempo dela. Pauta definida antes. Então, o líder vai reunir com a equipe, mande uma pauta antes. E reunião é 30 minutos no máximo. As minhas orientações são no máximo 20 minutos. Eu sento com meus alunos em 20 minutos. Ó, gente, esse aqui que é para fazer, esse aqui que era para ter sido feito, como é que tá? Vamos fazer isso, isso, isso. Ótimo, beleza. Tem alguma dúvida? Não tem? Segue a vida. Para que eu vou segurar vocês? Para que vocês vão ficar presos ali? É melhor tempo produzindo, executando, do que batendo papo. Ah, professor, podemos nos reunir para bater papo? É outra coisa. Aí você vai travar a sua vida, a sua agenda para ter uma relação social. Mas na perspectiva do processo produtivo, as reuniões têm que ser objetivas, claras. Pessoas que tendem a desviar do assunto, gente, não é pauta. Corta. Outro momento nós conversamos isso. Vamos focar nos resultados. Então, ser objetivo em reunião é fundamental hoje. Às vezes a gente não dimensiona o custo que uma empresa tem de ter todos os seus gerentes numa sala fechada durante 2 horas conversando. Você tem que ver a hora que está lá, o salário daquelas pessoas, o que elas deixaram de agregar valor para ficar sentado numa sala. Tá? Então, sejam objetivos nas reuniões entre vocês também. É organização do tempo, otimização de recursos, otimização de reunião, transparência das informações, que todo mundo sabe o que tem que fazer, e decisões um pouco mais ágeis nesse processo. É essa a ideia, de alguma forma, de você construir uma cultura de gestão ágil na sua empresa. Bom, são 19 horas e 46 minutos, começamos às 19 horas e 10 minutos. Falei que seria rápido, mas não quer dizer que terminou. Quer dizer que eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Pois não, senhor Wellington? Boa noite a todos, todo mundo bem? Consegue me ouvir? Tudo jóia, graças a Deus. Seguinte, professor, eu vou pedir para você voltar 2 slides, porque eu quero só confirmar uma dúvida, só quero, enfim, Dois, um é esse? esclarecimento. Não, o Esse? anterior, esse. Ah, por via de esclarecimento, se eu entendi bem, o backlog ele está ligado à questão estratégica. Então, assim, é listar as funcionalidades de um produto. Então, é mais ou menos o esboço do projeto. Aí, usando do imagético, tem um xadrez. Então, ok, o esboço do projeto é um jogo mental, é o xadrez. Já o Scrum e o Sprint seriam o tático e operacional, ou seja, definir as etapas a serem cumpridas, pensando na viabilidade do projeto. E assim, para o jogo funcionar, então, a gente precisa que o cavalo ande em L, que o bispo ande na diagonal. É isso ou eu entendi mal? Tá, vamos dizer assim, a ideia de usar peças aqui foi só uma questão de entender papel, cada um tem um papel diferente, tá? Não fiz uma associação direta à perspectiva simbólica do xadrez, mas que tem, de Não. alguma forma, né, se você sabe que você tem uma pessoa que é um designer, né, ele vai fazer o design. Se você sabe que tem uma pessoa que é boa de programação, você sabe que é ele que vai programar. Quer dizer, tem papéis que serão cumpridos, mas a equipe é feita dessa diversidade de alguma forma como um todo. A ideia do backlog é a ideia de você entender como um todo o produto que vai ser entregue, para inclusive identificar qual que é a prioridade. Se você só começa fazendo também, tá? Imagina que você vai desenvolver uma coisa e você não tem a visão do todo e só começa fazendo, você pode fazer uma coisa que é totalmente inútil. Então, se você não tem a noção do todo, começar é uma bobeira. Então, você tem que, em algum momento, parar e pensar o que se quer desse produto, o que se deseja desse produto, desse relatório, desse projeto ou do que for.
Tá ok? Então, você começa entendendo como um todo. É lógico que às vezes você desenha de um jeito e a execução te pede mudanças. Mas aí que é o legal da gestão ágil. Você imaginou que alguma coisa seria prioridade e de repente você tem que fazer uma ação corretiva. Você tem que alterar uma proposta inicial porque você percebeu que daquele caminho não ia. Se você imaginava que ia buscar uma informação, não conseguiu. Você vai insistir o seu trabalho durante um mês fazendo errado? Não. Você vai corrigir de alguma forma as suas ações. Então, a gestão ágil, ela vem para ser dinâmica, tá? Às vezes eu vou fazer um planejamento estratégico para 10 anos, mas aí no meio do caminho surge a IA. E eu não estou considerando IA no meu planejamento estratégico. Gente do Deus, estou errado. Eu tenho que voltar, eu tenho que agora entender o que essa IA vai afetar meu negócio, tem que mudar os planos, que eu não estava previsto, vou colocar. Então, imagina, eu estou desenvolvendo um software, não tinha pensado em IA, e de repente agora surge, eu vou ter que incorporar esse negócio no meu produto e vou ter que fazer alterações. Mas aí que está interessante, eu não vou esperar o produto estar totalmente pronto para botar ele para funcionar. Eu vou tentar lançar ele o mais rápido possível para justamente sentir como é que está indo. Ficou claro, Wellington? Não, não, sim, sim, faz sentido. Eu acho que, inclusive, a gente tá indo olhando para o mesmo lugar, só que de perspectivas diferentes. Mas entendi, sim. Perfeito. Perfeito. São essas perspectivas diferentes que são interessantes, né? Você pega um e enxerga o problema de um jeito, o produto de um jeito, aí o outro enxerga de outro, mas legal. Muito bom. Quem mais tem dúvidas? Nenhuma. Nossa, que coisa maravilhosa, muito bom. Bom, gente, como eu falei, meu objetivo aqui não é tomar o tempo de vocês. Eu só vou pedir um feedback, porque se eu não fui claro em alguma coisa, se não contribuiu, eu pedi tempo de vocês, eu não queria ter feito isso. Quem que achou que valeu a pena estar aqui nesse momento, levanta a mão para mim, só para ter uma noção como é que estão todos. Levantar a mãozinha aqui que está assim, de fazer pergunta. Ó, levanta para mim a mão quem achou que contribuiu para entender a execução do dia a dia. Já temos aqui com a mão levantada. Quase todo mundo, ok. Bom, já tem uma maioria. Professor, Pelo menos, alguns aqui, pelo menos, ótimo. Pois não, meu caro? é o Wesley. Eu achei muito válido esse momento que o senhor trouxe em relação à questão do projeto Ágil. Veio bastante insights aqui para aplicar no dia a dia, principalmente no meu trabalho, mas também no projeto que a gente tem para entregar aí no final do eixo. Até posso dizer, estava comentando no grupo aqui, no grupo 2, né, do projeto, que a gente está no caminho certo. Eu estava comentando com as meninas aqui sobre isso, que a gente já definiu algumas coisas e foi muito interessante ver o senhor falar sobre isso, porque a gente está no caminho certo. Então, Ótimo. foi muito bom. Muito obrigado, tá? Nada, meu caro, show de bola. Posso dar mais uma dica para vocês legal? Tem uma ferramenta, não faço propaganda, não sou pago para isso, mas eu acho que boas ideias a gente às vezes compartilha. Eu gosto muito de uma ferramenta, e eu acho que eu tenho o vídeo dela também, lá no nivelamento de trabalho em equipe, gestão de conflitos e outras coisas que está disponível para vocês, que é o Trello. Não sei se vocês já usaram o Trello para gestão de projetos. É muito legal, porque você consegue colocar todas as etapas do projeto, todas as tarefas, e fazer exatamente isso. Você cria cards como se fosse post-its, né? Pegados numa parede, só que é um post-it virtual. Eu fico no meu telefone, o colega fica no telefone, por exemplo, e eu movimento um card falando que eu executei a tarefa, todo mundo da equipe fica sabendo que aquela tarefa foi executada. Então, o Trello é Trello, Trello, procura Trello na internet. Ele tem uma versão gratuita para vocês brincarem, né? Então, para vocês usarem. E eu usava muito com os meus alunos. Só que, às vezes, eu uso com um aluno, o aluno prefere outra ferramenta. Então, eu tirei esse treinamento do Trello aqui, mas é uma ferramenta fácil, intuitiva, e que vocês depois podem aprender a usar para a gestão das tarefas dentro da equipe. É muito legal também, uma possibilidade para vocês, ok? E continuem os estudos de vocês sobre a área, né? Busquem mais ferramentas e tudo mais, tá bom? Professor, Pois não? licença, eu achei muito interessante quando o senhor ressaltou aquela questão da que reunião, eu não sei como é que você parafraseou isso, mas foi praticamente reunião gasto, né?
Uhum, Foi algo do tipo. É porque aconteceu isso recentemente na empresa e foi exatamente os 20 minutos que eles gastaram. E uhum. aí todo mundo veio trazendo problemas pessoais, né, que estavam acontecendo dentro da empresa. Aí a menina foi bem direto, falou assim, gente, eu não quero ser grossa, eu quero tratar aqui o que tem que ser tratado e problemas pessoais a gente vê depois. Então aí eu fiquei pensando, gente, mas que reunião é essa que é tão rápida assim? Por que que demora isso tanto? Então veio muito assim de acordo com o que o senhor falou e eu gostei bastante, foi muito legal. O tempo de cada um é caro hoje, né? As demandas são muitas. Se a gente parar uma equipe inteira muito tempo, isso tem um custo. Não que a gente não está à disposição para falar das questões pessoais, mas aí a questão pessoal, de repente, a gente trata em um outro momento com menos pessoas, né? De repente, aquilo não é para lavar roupa suja coletiva, não é para falar daquele assunto de forma coletiva. E de repente, uma pessoa que não tem nada a ver está lá na reunião. A gente costuma programar reunião, inclusive assim, olha, nesse primeiro momento não vamos tratar desse assunto, essas pessoas. Mudou o assunto, ó, essas pessoas que não fazem parte podem sair, entram outras pessoas. Quer dizer, a gente tem que ser racional com o tempo, porque a gente tem tempo hoje é uma raridade. Eu não posso o quê? E é um recurso caro. Né? Você quer que o seu funcionário entregue, mas você fica lá o tempo todo, né, segurando ele em reunião e ele lá com meta para cumprir. Então, o objetivo é ser eficiente sem deixar de ser efetivo, tá? Se uma reunião for necessária, ela precisa ser feita, mas ela precisa ser feita de uma forma extremamente eficiente. Só isso. Vai fazer reunião? Tem que fazer? Faça, não dê. E uma outra dica que eu aprendi na vida. Se você está numa reunião comigo aqui agora, se vocês estão aqui comigo agora, é para estar comigo agora. Não é para fazer outra coisa. Já que você está aqui, se envolva da melhor forma possível, né? Busque o melhor possível daquele momento. Você está na reunião com o teu chefe, está lá? Participe. Não fica fazendo outras coisas, não. Então a gente até pede, ó, desliga o telefone, deixa fora, desconectado e programe para estar 100%. Para quê? Para aquela reunião ser eficiente para você e para todo mundo, né? É a dica. São dicas que a gente tem. O objetivo não é discutir reunião aqui, não, mas já que vem ao assunto, né, para que vocês façam reunião, que vocês saibam fazer da melhor forma possível. Professor, Pois não, sabe? é só tirar uma dúvida, na verdade, contribuir um pouco e tirar uma dúvida, né, a respeito do Trello. Eu já usei essa ferramenta no trabalho, então realmente é excelente, fica a dica que o pessoal está utilizando. Até eu estava pensando em sugerir para o grupo, né, que eu ainda vou conhecer o meu posterior grupo, né, mas de sugerir as ferramentas para a gente organizar aí as atividades, que realmente é uma ferramenta muito interessante. Aí, a dúvida seria o seguinte, como no caso eu estou no eixo 1, né? Essa divisão das equipes ainda vai ter um momento que a gente vai separar ainda para definir essas etapas, começar a usar, escolher metodologia e começar a usar, ainda vai ter um momento, só para entender se a gente está atrasado em alguma coisa, só para... Não, vocês não estão atrasados, está tudo dentro do prazo ainda, mas a divisão está fazendo. É um primeiro momento em que vocês tentam se auto-organizar, né? Com as equipes e tudo mais. Mas a partir do momento que nós estamos terminando esses treinamentos, as tutoras já vão começar a cobrar os nomes das equipes, os líderes e de alguma forma, né, fechar essas equipes já, né? Porque o que acontece? Nesse primeiro momento ainda tem muita matrícula acontecendo. Tem muito aluno que vem, por exemplo, de ProUni, o Max solta a lista de ProUni muito em cima da hora, então está acontecendo. Então a gente já prevê um período inicial maior, que a gente faz o onboarding de vocês, recebe vocês aqui para tirar as dúvidas, ensinar o sistema, preparar e afiando o machado todo de vocês, né? E à medida que as equipes estão se constituindo, formando, a gente já vai liberando e tudo mais. Então, a parte, por exemplo, se você está fazendo qual curso? Gestão de recursos humanos. Então, a partir de semana que vem, por exemplo, vocês vão ter reunião comigo. Eu sou professor de recursos humanos, né? Semana que vem vai ser uma reunião, não tem mais treinamento. Agora é comigo, eu e a sala de vocês, a turma de vocês. E eu já vou reunir lá e quem tiver perdido, não tiver time, eu já vou encaixar na próxima reunião. Né? Os meus alunos da administração também. Já falei com eles que hoje eu vou conversar, né? Já trocar umas ideias e já passar para eles fecharem as equipes também. Então agora vai acontecer aos pouquinhos, vocês não estão nada atrasados, pode ficar tranquilo. Certinho, obrigado, hein? Nada, e seja bem-vindo. Muito obrigado. Gente, boa noite para vocês. Fiquem bem.
até, né? Eu acho que eu não encontro mais com vocês, alguns vão ser são de outros cursos, mas desejo para vocês uma excelente experiência acadêmica, se envolvam no curso de vocês, que vocês possam ser transformados. Eu sou um entusiasta da educação, a educação transformou minha vida muito, vocês não têm noção da onde eu vim, aonde eu cheguei. Fico feliz com o conhecimento que eu ganhei, a oportunidade que eu... E sabe o que eu aprendi muito? Em sala de aula, com alunos, trocando. A universidade, a gente gosta... O professor não é um ser rico, não, mas é um ser feliz. A gente vem para a sala de aula, a gente aprende demais da conta. É um prazer estar com pessoas que querem aprender. É muito gostoso sentar com alguém, discutir coisa com gente que quer aprender. Eu tenho vida de consultor e não era gostoso. Dar aula é uma delícia e a universidade é esse caminho que vocês podem buscar o saber e o sabor. Então, que vocês saibam saborear muito. E, lógico, visitar Tiradentes, que lá tem muito saber e sabor também, né? Né, Diego? Ainda vou lá, hein? Vou te encontrar Tal lá também, qualquer terra dia. do abacaxi. Opa, é isso aí. Ô, professor, eu estou Opa. esperando o senhor e o professor Nélio aqui. Opa, grande Nélio. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, Boa Henrique. noite. Obrigada. Tudo bom, Tchau, gente? tchau. Boa noite, até mais, Professor, pessoal. boa noite. Os meus Boa aluninhos de noite, administração pessoal. estão Até vindo, hein? mais. Daqui a 1 hora, mais ou menos, eu encontro meus aluninhos de administração. Combinado. Opa, Posso falar com você 5 minutinhos em particular? pode. Peraí, só parar a gravação aqui. Ok.